Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai fazer um episódio especial com alguns dos papais do Ceferp. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, de tirarem um tempinho do tempo de vocês e da paternidade de vocês para a gente falar um pouquinho sobre a transformação do homem pai, falar tanto da parte técnica quanto da parte nossa, humana, né, nesse Dia dos Pais. Então, quero agradecer e deixar vocês à vontade para se apresentarem primeiro. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho de conteúdo também de reprodução assistida, especialmente da parte laboratorial. É um prazer, é um dia muito especial da gente poder falar do Dia dos Pais, para mim especialmente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando você vai estar ouvindo. Para mim também é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite, principalmente falar de um assunto que é o nosso propósito, né? Que é constituir famílias, às vezes famílias só de mamães, só de papais, e às vezes de mamães e de papais. Então, obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, todo mundo você. Sinto honrado de mais uma vez estar participando aqui. E ainda mais numa ocasião dessa, que eu vou falar para vocês, acho que a maioria daqui ainda até não sabe. Trabalho com essa parte e realmente eu sou pai. A gente fez fertilização in vitro. Eu descobri recentemente. Então, assim, é um assunto bem bacana e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E eu acho interessante a gente começar falando, porque assim, falando eu como ginecologista, a gente estava muito acostumada, né, doutora Ana, a ver muito a mulher, falar muito da mulher, dessa parte da maternidade, mas isso vem mudando bastante, graças a Deus, né? A gente até já fez episódio também, inclusive com um casal, um paciente que o senhor tinha indicado, né, que a gente falou um pouquinho sobre a participação do homem no tratamento Samuel, ele mesmo, né? Porque a gente percebe que hoje o homem tá mais engajado, não só no planejamento da paternidade, como no tratamento mesmo, né? Verdade. É isso daí, né? A gente sabe que mais ou menos 80%, 90% das vezes é a mulher que toma a iniciativa de buscar uma ajuda para infertilidade, para tratar, mas hoje cada vez mais o homem tem se inserido também nessa busca, nessa prática, né? Acabou aquele preconceito de que realmente o problema ali para engravidar esteja relacionado com problema sexual ou masculinidade. Então, isso tem ajudado muito a gente a desmistificar o assunto e também a povoar o mundo, né? É uma mudança cultural que eu acho que é, ao meu ver, muito interessante, muito boa que ela tenha acontecido, que é essa mudança da configuração familiar tradicional, do qual a mulher cuida da casa, o homem do trabalho, a mulher da criação, dos filhos. E hoje, graças a Deus, há um envolvimento de todas as partes na família e o homem se envolvendo cada vez mais nas decisões, né, da casa, da formação dos filhos, da educação, do desejo de ter os mesmos, e acaba sendo uma bênção, uma oportunidade a gente, como ser humano, homem, poder participar disso, sabe? É uma das coisas que hoje não, sempre foi, a partir do momento que eu me tornei pai, o meu principal propósito de vida, que é a educação dos meus filhos. A gente fala hoje na clínica de liderança, a liderança começa em casa, nosso propósito na clínica é de ajudar as pessoas, e aí a gente tem isso em casa, então é muito bom, é um prazer, na verdade, é uma bênção a gente poder hoje ter isso, né? E não é, obviamente, que a dedicação de energia é maior, você acaba tendo que separar uma parte da tua rotina para o trabalho, né? Uma parte para o relacionamento, mas uma parte especial também aí para a criação, para a divisão dessas atividades na família. Uhum. E essa parte da mudança cultural, a gente vê isso daí no consultório, no dia a dia. Eu ia te perguntar exatamente. Antigamente, sou novo, mas já estou quase há 22 anos formado, a gente via assim, como que chegava antes para mim? Chegava uma paciente, geralmente marcava para o marido não vinha, e vinha só a esposa com o espermograma. Então esse era 80%, 90% hoje. Hoje mudou completamente. Hoje eu tenho muito mais os dois juntos e muitas vezes
o paciente sozinho. Falou, ó, vim aqui, a minha esposa tá fazendo toda a parte investigatória com a parte ginecológica, e eu tô aqui vendo a parte masculina. E é legal que hoje tá vindo muita gente mesmo sem ter o resultado da parte da mulher, porque é uma coisa que eu sempre brigo. Eu falo, gente, eu tenho que investigar os dois até o final. Exato. Não adianta porque um pode ter um problema, não exclui do outro ter também. Então hoje mudou culturalmente e você vê isso no consultório dia a dia. Hoje você vê muito mais homens preocupados com a fertilidade do que antigamente. E acabou que limita, acho que a fertilidade relacionada à masculinidade. Acho que esse foi o principal tabu que a gente conseguiu quebrar aí. Excelente. E eu ia te perguntar isso, então, se você tinha percebido essa mudança no consultório. E sobre a questão da vasectomia também, né? Porque quando os homens procuram, a gente até falou isso no outro podcast, né? Sobre a gente aconselhar da parte de preservar, né? De congelar os espermatozoides. Se você tem notado alguma mudança nesse sentido também. Então, assim, os homens hoje, eles procuram muito ainda para a parte da vasectomia, mas existe ainda resistência em pensar na parte de preservação da fertilidade também, ou não? Eu acho que nem é tanta resistência. A gente vê hoje, teve acho que de 8 anos para cá, uma mudança na ANS, onde a vasectomia fez parte do rol. Então isso aí teve uma procura muito grande de vasectomia, porque muito era o custo também. E o pessoal que chega da vasectomia, eles não pensam muito nessa parte de fertilização, não é nem por conta de... porque eles não sabem mesmo. Aí se eu vejo um erro, até da parte médica, eu acho que poucos médicos falam da preservação. Eu, quando muito paciente me procura sobre a vasectomia, você não quer ter um filho, tal, te dá uma conversada, mas seja independente da causa, geralmente só por fertilidade mesmo, por contenção, eu indico, você já pensou em fazer se armazenar? Porque, doutor, mas como que faz? Como que faz armazenamento? Eu posso ter, não posso ter? Hoje, aí eu explico do armazenamento e da punção. Hoje ficou um pouco mais fácil também. E o preço diminuiu bastante, né? Acho que Marcelo, você pode falar mais disso. O preço de armazenamento hoje é muito mais barato do que antigamente. E isso eu sinto um pouco de falta ainda pelos colegas. Mas seria importantíssimo. Eu, sempre quando faço vasectomia, lógico, tem os casos de câncer, essas coisas que a gente sempre indica, mas a vasectomia do dia a dia eu vejo que muita gente não fala. E mesmo assim eu costumo falar. Porque eu brinco assim no consultório. Ela tendo 3 vasectomias, 2 querendo reverter no mesmo dia. E acaba geralmente com uma história. Mudou de parceiro ou de parceira, e tem o sonho da maternidade, da paternidade, e com outro, então é sempre mais história. Então a paciente para e pensa. Hoje, em torno da vasectomia, que nem pensavam nisso, em torno de uns 10% a gente consegue armazenar. Que não tinha o conhecimento, né? Acho que é legal também a gente lembrar, para quem estiver ouvindo, que quando a gente fala em preservar a fertilidade masculina, o marido vai lá, o homem vai lá, colhe a amostra seminal, mas ela não é congelada em um recipiente que a gente chama de vial só. Ela é alicotada, ela é subdividida em vários recipientes que a gente chama de vial. E aí, futuramente, caso esse paciente precise usar, ele vai lá e pega uma só. E é importante a gente sempre pensar que qualquer método contraceptivo definitivo, a gente precisa pensar em congelar, sim, por causa da taxa de arrependimento, como o Moretti falou, que é muito comum. E aí, se você não faz esse congelamento, o que vai precisar fazer? Um procedimento cirúrgico ambulatorial, que é a punção, para poder obter esses espermatozoides, mas dependendo do tempo dessa punção para vasectomia, a probabilidade da gente encontrar espermatozoide viável diminui bastante. Diminui bastante. Quanto mais o tempo diminui. E eu falo também, às vezes, não é só a vasectomia em si. Por exemplo, ele pode fazer quando a gente vai fazer algum quadro de reversão, algum peso, eu pergunto para o paciente. A vasectomia é uma azospermia interrompida. Então, ela é interrompida. Mas essa azospermia interrompida, ela pode se transformar numa não produtiva. Depois que o cara faz, ele pode ter uma infecção, sofrer uma cirurgia de outra coisa. Então, isso é importante também. Porque às vezes ele não pensa muito nisso daí. E a gente está falando dessa questão, né, de preservação da fertilidade, e aí juntou aqui que o Marcelo tinha falado da parte de mudança de rotina, que vem os filhos e muda tudo. Eu, como única representante de mulher na mesa hoje, né, posso falar que pra gente como mulher mudou muito essa questão do planejamento reprodutivo pela mudança que tem para nós mulheres na vinda dos filhos, né? Então ainda hoje, quando a gente vai falar em mulher e mercado de trabalho, tem toda essa questão de, mas você tem filho pequeno? Mas você quer engravidar? Mas e se seu filho ficar doente? Quem vai sair para buscar seu filho? Como é que vai ser? Então, para nós mulheres, a gente ainda se preocupa muito com isso, e aí por isso a gente fala também muito dessa questão do congelamento. Então eu queria saber da opinião de vocês, assim, pro homem, o
quanto vocês acham que isso também é relevante no sentido de planejamento, no quanto na vida do homem também interfere, se vocês acham que na vida de vocês mudou muito essa rotina com filhos? Realmente, assim, a rotina nossa muda, né? E muda pra melhor, acho assim. Mas a gente realmente tem que pensar. E eu vejo isso daí hoje como cultura mesmo também. Hoje a gente vê que os casais mais novos, eles se preparam para ter um filho. Quero viajar, quero fazer antes as coisas, para depois eles se preparam. Então esse preparo não vem só da paternidade. Acho que vem hoje do pessoal querer melhorar a qualidade de vida, ter uma reserva para depois pensar em filhos. Mas daí, assim, é fundamental. Muda completamente e muda para bom. E assim, acho que eu queria até ter mais filhos, né? Dependendo só de mim, né? Mas realmente, para a mulher é um pouco mais... Dependendo que se for ficar em casa, então assim, mas muda muito e acho bacana esse planejamento. E acho que cada vez mais, hoje as pessoas estão se planejando mais. Hoje é difícil você ver um paciente hoje jovem com 6, 7 filhos. Ao contrário dos nossos pais, tios, já tem 5, 6, 7 irmãos. Isso também é uma coisa que mudou bastante. O pessoal fala muito que ter filho é que nem você tá numa piscina de água gelada, né? Então você fala, vem que tá gostoso e tal. Aí o outro pula e vê que é gelado. Mas não desestimulando quem tá aí tentando. Não é essa a intenção. Na verdade, é que é um prazer que compensa muito, sabe? O esforço, sabe? Que a gente dedica. Se você for colocar na ponta do lápis, realmente você pensar racionalmente, somente na parte de finanças, de tempo, do que você abdica da sua vida, você talvez opte por não ter. Mas o prazer que isso gera é indescritível. Muda a gente como pessoa, realmente. Muda a gente como ser humano. A questão de propósito, que nem eu falei, né? Antes de ter filho, você tem um planejamento de vida. Você pensa no teu desenvolvimento profissional, no que você quer conquistar, nas viagens que você quer fazer. Aí depois que você tem filho... Você vai dar para ele. Você inclui ele em tudo. E você tenta adaptar toda a tua rotina, né, àquilo. Então, essa semana a gente estava conversando em casa sobre mudar da casa que a gente está e tal. Porque, pensando como adultos, a casa poderia ser mais confortável, poderia ter uma disposição diferente. Mas a gente não quer sair. Por quê? Porque o condomínio atende as crianças. Né? O meu mais velho tem 10 anos, o Caio, e ele já está muito bem adaptado às crianças do condomínio. E dá muita dó você... né, fazer ele perder essas amizades que ele tem, porque a gente quer mudar. Então, tudo na vida muda. Você vê uma decisão, teoricamente simples, né, de uma casa para um outro lugar, você pensar em melhorar, mas não é só você coloca ali o filho em primeiro lugar. E até pensando em propósito, acho que é interessante colocar, eu estava pensando uns tempos atrás sobre isso, né, sobre qual é o propósito de vida, o legado, o que a gente quer deixar, e... Obviamente que a gente tem condições de mudar a vida das pessoas, e isso é uma bênção, né? Todos nós aqui, a gente muda a vida das pessoas de uma forma importante, que é ajudar justamente elas a terem filho. E eu olho para mim que, além desse legado, eu vejo que o meu legado maior e o meu objetivo principal de vida hoje é o que eu posso deixar implantar nos meus filhos, no que eu posso transmitir para eles de valor que vai fazer eles lembrar daquilo que eu transmiti para eles no futuro e para outras gerações, para os filhos deles, se eles tiverem, ou para as pessoas próximas e tal. Acho que isso para mim é o que mais me motiva, sabe? É aquilo que a gente pode entregar para os nossos filhos, aquilo que a gente pode transmitir para eles, agregar de valor neles, para que eles possam levar. Então é dentro de casa mesmo o caminho principal. Eu concordo com tudo isso que foi falado, mas o que acontece dentro disso que você falou, Camila? Vocês, mulheres, estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, têm um grau de trabalho, vamos falar um nível de trabalho semelhante, se não for maior até, do que o masculino. Então, acho que hoje a família moderna, ela acaba tendo que compartilhar responsabilidades na rotina, né? Então, é isso que a gente acaba, na minha casa, a gente acaba tentando fazer, até porque a Janaína é médica também. Então, é uma rotina muito puxada, muito corrida. Então, a gente compartilha as responsabilidades para tentar organizar um pouco melhor. E é um grande desafio, porque você acaba sendo, entre aspas, um professor, um modelo
dessas crianças que são os nossos filhos. Então, por exemplo, eu tenho artrose no joelho e eu subi a escada quando eu estava em crise aguda, subi a escada apoiando a mão no joelho. Ai, meu joelho, ai, meu joelho. Minha filha, na época, com 3 anos, a mesma coisa. Ai, meu joelho, ai, meu joelho. Ai, meu Deus. Imitando. Então, por quê? Nós somos exemplos. É. Eu acho que hoje o maior desafio para a gente ser pai é a gente ter uma vida sistêmica. Eu chamo de vida sistêmica aquela vida que a gente consegue distribuir atenção, distribuir tempo de qualidade em diferentes áreas da vida. Filhos é um dos pilares, mas tem o relacionamento conjugal que se a gente não cultivar pode ser um problema. Tem a questão financeira, a questão da profissão. Então, se a gente não busca ali um equilíbrio, a nossa própria saúde, não busca o equilíbrio, uma dessas áreas fica em desigualdade, a gente corre o risco de fracassar. Então, que nem o Boretti mencionou, eu acho que hoje os casais estão se preparando mais e talvez essa vida sistêmica seja um pouco mais fácil, né, de levar hoje, nos dias atuais, justamente porque os valores são outros. Eu falo, hoje a gente está numa correria danada, nós como médicos, profissionais da saúde, uma correria danada, e aí às vezes eu paro para refletir, puxa, a gente quer construir um patrimônio, é importante, mas é mais importante ainda você quantificar e equilibrar a intensidade desse patrimônio, porque senão ele vai roubar tanta atenção de você. Quando você vai ver a filha aqui que está com 10 anos, ela está casando, está indo embora e assim por diante. É verdade. A gente fez mastermind, né? Não sei se você lembra da roda do êxito, que a gente tem que colocar. Então, você tem a família, você tem as finanças. É igual a nossa. É igual, Então, o mais importante ali é você ter uma roda. Uma roda Só que que às vezes você não tem, que gira. Você tem só roda. Hoje não, do jeito que eu montei ali, ela não roda. Não roda, exatamente, porque a gente às vezes dedica a outras áreas. Aí você tem um 9 ali para, sei lá, para profissão, e aí você tem um 2 para o relacionamento conjugal e tal. Então precisa fazer isso ser uma roda. Uma roda. Não, muito legal. Você estava falando dessa parte da paternidade, de transmitir valores e tudo mais, saindo um pouquinho do assunto, mas é porque me lembrou, eu achei interessante de comentar também. Isso é muito do que eu falo, por exemplo, quando a gente faz tratamento com gametas doados, porque a gente entra num conceito de maternidade, de paternidade muito maior, né, do que a genética. Você está aqui falando de ser exemplo, do jeito que ela sobe a escada, né, de como eles se espelham, de como a preocupação de vocês é o legado, né, e isso tudo é tão maior no conceito que quando a gente olha só essa parte genética, ela fica tão insignificante, né? É isso mesmo. Do todo. Eu ia levantar, vindo pra cá, eu fiquei pensando, né? Eu tava pensando no assunto e tal. Aí, assim, quantos tataravós a gente teve, né? Então, assim, se a gente olhar poucas gerações pra cima, é uma quantidade absurda de pessoas pra gente chegar até aqui. Se jogar 10 gerações pra cima, não sei, eu não vi esse N de pessoas, mas é uma quantidade enorme de tataravós que a gente teve pra gente chegar onde a gente tá. Então, tem a parte genética no passado era a intenção de ter filho, né? Ou seja, não, eu quero deixar meu legado genético. Aí tem o legado do nome, né? Não, tem que passar meu nome, meu sobrenome adiante. Mas hoje, graças a Deus, eu penso dessa forma, que na verdade o que a gente se importa mais é isso, o processo da paternidade. Isso eu lembro muito do meu avô, né? Eu uso ele de exemplo, eu falo muito pro Caio do meu avô, das qualidades que ele tinha. Obviamente, como todos, tem defeitos e tem qualidades, mas obviamente não vou ficar levando defeitos de ninguém, mas usando de exemplo, né? Então você vê, meu avô faleceu quando eu tinha 12 anos. Tô com 38. Meu filho não chegou a conhecer, meu filho tem 10 anos. Né? E eu falo das qualidades do meu avô para ele. E ele sabe, se eu perguntar para ele do vô carecudo, ele vai saber que é o vô carecudo, como é que ele era, o amor, o carinho, como ele era carinhoso, a forma como a gente trata dentro de casa, né? De elogio, de abraçar, de beijar, vem do meu vô, que transmitiu para minha mãe, que transmitiu para mim, que eu tô passando pro meu filho, eu espero ele passar para as outras pessoas. Que é assim que ele trata o irmãozinho dele também, o Theo, que tem 2 aninhos, com carinho. Eu acho que essa parte de valores, de transmitir, isso não é só para dentro de casa, a gente vai ter pessoas melhores. Tem até alguns estudos americanos, eu gosto muito de ver essas séries, quando tem assassinos, ou que for, e a grande maioria tem muito problema familiar na infância. Então acho que a gente se preocupa muito com essa parte de valores, vai melhorar, não só, mas melhorar o mundo como um todo. Né? É que eu falo para Alice, às vezes, a gente até, qualquer pequenos atos, a gente tem que pensar neles. Você tá dirigindo, você toma fechado. Aí hoje eu já xingar, não, hoje eu tô com a Alice do lado. Não, peraí, o que ela vai ver, o que ela vai pensar aqui? Então, eu acho que isso daí é importante pra gente. E é legal curtir isso também. Você se policiar pensando em dar um legado pra outra pessoa legal é importantíssimo. E essa parte da roda tem que rodar. Eu, em casa, tipo, aqui de frente, a gente fez um acordo matrimonial e roda-se muito bem hoje.
A Andressa, que o pessoal fala assim, antigamente, dona de casa. Cara, dona de casa, ela trabalha mais do que eu, até às vezes, muito mais. A gente tem que dar mais valor pra mulher que fica dentro de casa. Eu acho isso uma... A gente, minha mulher fica dentro de casa, não dá valor. Cara, se ela tá dentro de casa, ela tá te dando tranquilidade pra você trabalhar. Pra você buscar outras coisas, administrando outra coisa. Então ela administra toda a minha vida em casa e tem tempo de eu estar focado no meu serviço, na parte econômica e tudo mais. Então é um conjunto mesmo. E às vezes, voltando no sêmen de doador, às vezes a gente vincula o fornecimento do sêmen próprio, o DNA da gente, com característica física. Talvez, se nós aqui fôssemos americanos ou europeus, isso seria válido. Mas o brasileiro, que tem 80% de miscigenação, isso não vale de nada. Eu mesmo tenho uma filha loira, uma ruiva e eu ia falar, se alguém visse as filhas da senhora... Não dá para ver, tudo irmã e essa bagunça genética que a gente tem no nosso país. Então, isso que você colocou, Camila, é muito interessante, porque paternidade é um processo, não é um ato de fornecer um DNA. Se fosse assim, quantas pessoas aí colocam filho no mundo e não exercem a paternidade? E às vezes a gente fica num dilema tão grande para tomar uma decisão, para virar uma página da vida que está tão longa, ou às vezes com preconceito, impossibilitando que a esposa, a parceira, gere o filho adotivo. Então, realmente é algo que a gente tem que refletir para virar essa página da jornada da fertilidade. Não, sobre essa questão de genética, eu tenho um irmão que ele é muito mais moreno do que eu, ele tem cabelo liso e olho verde. Se alguém olhar, não é meu irmão, é muito diferente, é mesmo. Brasileiro. E falando dessa questão, né, de mudança de papéis, da participação do pai, o que vocês acham que a gente, como médico especialista, como quem trabalha, né, diretamente com reprodução humana, como que a clínica pode ser um espaço de acolhimento também para o homem e não só para a mulher dentro do diagnóstico da infertilidade? A gente, como mencionou no começo, não tinha o objetivo de atender ao homem em primeiro lugar, era mais a mulher. Eu lembro bem até na hora que a gente foi decidir as cores para pintar a primeira vez a clínica, que era lá no laboratório, que era lá no Hospital São Paulo. A gente foi pintar e aí foi a discussão da mesa, né? Tava o Dr. Joaquim, Dr. Jorge e eu para ver a cor que a gente ia colocar. E aí 3 homens, né? Aí, vamos colocar cara de azul e tal, acabou virando um magenta, um rosa, assim, meio que roxo, assim, não, uma cor parecida com essa, assim. Rosa, mas por que foi dessa decisão de colocar rosa? Porque era olhando pro cliente, né? Quem que é o principal cliente? Era a mulher. Hoje não tem mais, a decisão não é mais voltada para isso, então a clínica ela é muito mais inclusiva, para todos, né? Não olhando só para a mulher. Então, tudo que a gente pensava, toda a identidade da clínica, a forma de se comunicar, era tudo voltado para a mulher. Hoje não é mais. E aí, inclusive, no ano passado, a gente lançou o projeto Homem Ceferp, que é um projeto voltado para o atendimento, especialmente do homem, né? Através dos urologistas. Sim. O Dr. Boretti, um dos profissionais que atende esses homens que nos buscam. Então, é uma linguagem voltada para o homem, é uma comunicação voltada para o homem. É assim que a clínica tem demonstrado a intenção de acolher esses homens dentro da reprodução assistida. Esse projeto, até parabenizo, foi inovação, porque como que funcionava antes? A parte urológica, a gente ficava no consultório, aí geralmente a clínica de fertilidade chamava a gente para fazer um procedimento, a gente não participava em nada disso. O homem realmente não participava. Geralmente quem atendia, na maioria das clínicas, era o próprio pessoal do ginecológico que atendia essa parte do homem em conjunto. Então isso foi uma inovação e é bem bacana isso. Está indo super bem, eu acho que... E tem muitos homens procurando a gente também, que a gente estava até discutindo, para discutir algum caso, alguma coisa. Então isso foi bem bacana. E abre a porta, né, para o homem. Então, bem diferente nesse sentido. E junto com isso, a gente tem toda uma estrutura física que incluiu o homem no processo. Né? Então, uma sala de coleta de espermograma bem privativa, onde as pessoas às vezes nem vão saber que a pessoa está colhendo lá o exame, tem a portinha que você deixa o frasquinho lá do sêmen e o laboratório só vai pegar depois que você sair. No processo todo da ultrassonografia, coleta de óvulos, transferência, o homem está incluído nessa jornada toda, né? E junto com isso nós temos o bem-estar, que engloba as mulheres e pode englobar os homens também, que é uma equipe multiprofissional, que consta com a acupunturista,
consta psicólogo, me ajudem, gente, Nutrição. nutricionista, né? Então, tudo isso a gente acaba potencializando. Uhum. O Ceferp Homem, ele veio para trazer tratamento clínico também. Tem alguns casos que não vai indicar direto a fertilização. Se você não está preparado para isso também, você tem essa opção, né, essa oportunidade, obviamente, dependendo de cada cenário, de estar fazendo um segmento mais contínuo, mais prolongado um pouquinho para você ir ganhando força nessa jornada, né? E acho que uma coisa que vale a pena a gente falar também é a forma como homens e mulheres encaram a infertilidade. Então, o que acontece? Hoje é menos comum, mas ainda tem, nós vemos ainda no consultório, acho que a Camila vai poder confirmar, às vezes briga, eu brinco que é fight, entre o homem e a mulher. Eu mesmo atendi semana passada ou retrasada um casal que estava dando, ela queria fazer o tratamento, que ela está com 41 anos, ele com 46, um filho de outro relacionamento, ele estava na dúvida ainda se era o momento, Ela falou, escuta, meu momento é esse, não tem outro. Com ou sem você eu vou fazer, ela falou. E aí o que acontece? Muitas vezes essa briga, né, ou esses desentendimentos, eles ocorrem porque o homem e a mulher, às vezes, não sabem como um e o outro enfrentam essa jornada. Então, por exemplo, a mulher, ela tem, às vezes, a necessidade de ficar falando disso a todo momento. É algo que está encravado dentro dela, porque o corpo está apitando, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, a cabeça já está tornando ela uma mãe e ali não está indo para frente. E o homem? O homem, a paternidade, ela é mais indireta, porque o corpo não muda. Até pode mudar, que a gente come muito durante a gravidez, mas o corpo não muda. Então, vem o instinto, eu quero ser pai, só que o homem, ele é mais racional. Então, ele não tem essa necessidade de ficar falando a todo momento do assunto. Então, se o casal estabelecer algumas regrinhas, pode diminuir conflito. Por exemplo, olha, vamos estabelecer que nós vamos falar sobre infertilidade 1 hora do dia só. Fora desse período, nós não vamos tocar mais no assunto. E o fato, às vezes, do homem não estar tão envolvido no cenário é que realmente esse posicionamento um pouquinho mais secundário faz parte do enfrentamento masculino da infertilidade, mas nem por isso o homem não está engajado com o processo. Então, às vezes, se quem está ouvindo a gente está encontrando alguma dificuldade no relacionamento por esse motivo, antes que a coisa rompa de uma vez, procura ajuda de um profissional específico, né? Tem eu esqueci, mudou o nome agora lá da psicóloga. O Mutser? O Mutser, é Mutser ainda. Mutser ainda. É Mutser, que eles podem estar fazendo esse acompanhamento e dando um fortalecimento emocional para vocês vencerem as barreiras que precisarem, né? Sim. A gente, como clínica, tem um compromisso maior do que somente executar o procedimento. Então, não é só fazer o procedimento, é olhar para a jornada, para o contexto familiar, para o impacto desse momento de vida do casal, né? Como que a gente pode ajudar em vários aspectos. Então, muito bem colocado, realmente, o bem-estar, essa preocupação, essa filosofia, né, de trabalho que envolve outras áreas que não somente a medicina. E a gente, como médico também, eu percebo que às vezes a gente recebe os pacientes e eles vêm buscando o nosso aconselhamento, às vezes um para ajudar, o outro a decidir. Então assim, eu vim aqui para ver se você consegue convencer ele que a minha idade é essa agora, que eu preciso fazer. E aí a gente fica naquele fogo cruzado, justamente pelo que o Dr. Anderson comentou, né, de que cada um tem a sua visão, a sua forma ali de lidar com a situação, né, e a gente fica ali no meio. Eles buscam a gente para isso, para tentar mediar ali a situação. Hoje, assim, eu brinco. Antes de médico, tinha muito psicólogo ali dentro da clínica. Porque a situação já é um pouco traumática. O cara tá procurando uma parte de fertilidade, já tem um estresse já associado a isso. Quer queira que não, por mais que hoje se fale mais abertamente, o pessoal já tá buscando porque não conseguiu. Então já tem um estresse aí. Mas hoje, que eu falei, a maioria não é. Eles não discutem técnica pra gente, tecnicamente. O que a gente põe ali, geralmente, é mais essa parte mesmo, emocional, pra te intermediar uma relação. Ó, doutor, ele falou que não quer isso. Aí você vai intermediando aos poucos. Isso é comum, né? Acho que hoje é principal isso daí. E o que o Dr. Anderson colocou também de passar juntos, assim, eu saí da residência e fui direto trabalhar no Ceferp, né? E o que eu
eu estranhei muito quando eu entrei lá e falaram, olha, o homem vai entrar aqui na coleta de óvulos e vai ficar aqui assistindo. Falei, sério? Porque a gente no HC, o homem fica lá do ladinho de fora, né? Depois a gente vai lá e dá o resultado para ele. Exato. E tanto que até hoje, assim, eu vejo no consultório, às vezes quando a gente levanta para fazer ultrassom, o homem fica sentado. Aí a gente chama, não, mas eu vou também? Eu nunca fui. E eles estranham isso, né? E faz muita diferença. Uma vez eu ouvi de um paciente, né? Porque ele falou assim, todo mundo tá muito acostumado a perguntar para ela como ela tá se sentindo e tudo mais, a percepção dela, mas nem sempre a percepção dela é a do casal. Eu posso ter uma percepção diferente. Então, os dois passarem juntos e a gente ouvir os dois muda muito nisso, tudo. né? É verdade. Com certeza. Esse comportamento do paciente, às vezes, fica ali meio na dele, né? O homem, eu já vi várias vezes também. Ainda menos do que no passado. Parece que eles Mas se ainda sentem assim, não pertencentes ao ultrassom. O que eu tô fazendo aqui, eu, né? eu tenho que entrar também, eu não posso. E Isso daí era parte dele, mas aí bacana também, quando ele chama o homem, a própria mulher se sente muito mais segura. Com certeza. Então isso tem a parte dele que ele se acha que tá fazendo parte, mas a mulher é totalmente, ela vai mais relaxada, muito mais segura, né? Com certeza. Falar na coleta de óvulos, né? Que você vai estar ali com seu parceiro, com sua parceira do lado, te acompanhando, né? No momento de fragilidade, né? Do tratamento, né? Exato. E falamos um pouco da parte técnica, mas vocês já foram dando spoiler dos filhos. Vou entrar um pouco na parte pessoal, para todo mundo conhecer o lado da paternidade de vocês. Então, quantos filhos vocês têm? E aí eu queria saber se vocês sempre pensaram em ser pais. Como foi que a paternidade chegou na vida de vocês? Eu tenho uma menina, Alice, já tá fazendo 10 anos. E foi o que eu falei pra vocês. Casa de ferreiro, espeto de pau, que a gente brinca, né? Eu tinha feito o espermograma na faculdade, tudo normal, tudo. E a gente começou, nada assim, vamos começar a ter filho. Já tava formado, tava acabando a residência e tal. Começou, tava estabilizado, que eu já estava programado. E demorou pra vir, deu pra vir. Ela falou, Anderson, vamos investigar. Aí a gente foi investigar ela. Como é que eu tô te falando? Isso há 13, 15 anos atrás. Investigou ela, tinha uma alteraçãozinha, precisava. Aí, cara, eu vi ela tomando hormônio, ela tinha ovário policístico, dificuldade no ciclo não era regular. Falei, cara, tá fazendo tudo isso aí, eu não repeti um espermograma. Aí eu fui lá, fiz o espermograma e realmente eu já tava quase 10 anos de formado. A gente não toma muito cuidado com a parte, principalmente de raio-x, de estresse, e o espermograma eu não tava 100%. Então é o que eu brinco com os pacientes. 2 alterações e uma progressão aritmética. Vira um problemão. Então a gente chegou, optou e falou assim, nós vamos ficar tentando mais um tempo ou nós vamos partir para a inseminação? Então foi uma conscientização nossa. A gente já partiu para a fertilização. Acho que, graças a Deus, na primeira a gente já conseguiu. E aí depois que aconteceu, você falou, 2, 3 anos. Aí veio a parte do que teve do chikungunya, a gente ficou meio com medo. Depois veio a parte da pandemia, que a gente ficou com medo, e a gente acabou passando. Hoje a gente tem uma menina linda, a Alice, e por mim eu queria mais uma. Eu ainda vou convencer minha esposa. Eu tô com 45, ela tá com 41, mas ainda tá em tempo ainda, né? Vamos marcar amanhã. Mas antes era uma coisa que eu ficava com vergonha de falar, cara, eu falo abertamente para meus pacientes, e é uma coisa que a gente brinca, eu sou médico, urologista, trabalhava com isso, e aquele negócio era uma coisa assim, quando é com você é completamente diferente, cara. Eu falava, nossa, como que a gente tá fazendo essa fertilidade? Na hora do nascimento, será que vai nascer um japonesinho? Vai nascer... Você começa com várias coisas na sua cabeça, que são coisas, são os demônios que você tem que trabalhar, porque a pressão é muito grande. E isso é bom para mim, que hoje me põe muito no lugar do paciente. E eu falava, nossa, ao mesmo tempo eu falava, não, para, que besteira. Mas vinha coisas e coisas na cabeça. E é diferente, quando você é médico, quando você é paciente, é completamente diferente. E quando você tá no meio ali, mas se foi super tranquilo, a gente conseguiu na primeira, a gente acho que implantou 2, uma que na maioria das vezes acontece. Foi bem tranquilo. Sobrou embrião. Aí veio toda essa parte do chikungunya, acho que congelamos durante 4, 5 anos, aí a gente foi reimplantar, depois de um tempo, aí não tinham 2 só. Na hora que descongelou, só ficou 1, e a gente reimplantou a segunda vez, não foi pra frente. Mas não vou convencer ela a fazer isso. Bom, eu casei com 28 anos, em 2005, e meu desejo desde antes de casar, desde que eu me entendi por gente, era de ter filhos um dia. Mas, nessa fase dos 28 anos, ela tinha 25, a gente veio para a residência médica, os 2 R1.
E eu confesso que eu não tinha muita maturidade, até porque eu não me sentia ali naquele momento preparado, com uma logística de trabalho muito intensa. Ela mais ainda também. Então a gente foi postergando, até que 3 anos depois de casado, nasceu a minha sobrinha. Eu, que estava acostumado a trabalhar com obstetrícia, pegava neném toda hora. A hora que eu tive contato com um bebezinho mais próximo do meu cotidiano, aí o negócio mudou. Aí acendeu para a gente a esperança novamente, aquela vontade de ter filhos. Aí a Janaína estava na pós-graduação, a gente resolveu encomendar a Bia. Tentamos aí com 3 meses, aí veio a Bia, que está com 14 anos hoje. Bom, estava curtindo tudo, a gente queria mais filhos, a gente queria pelo menos um casal, né? Tentamos a segunda vez uns 2 anos e pouco depois, aí veio a Isa, que está com 11 anos. Vamos pro terceiro. Nessa altura do campeonato, os pais da escola já chamando a gente de doido. Vocês são doidos. Porque enquanto tá nessa fase que você consegue deixar na creche da USP, a gente deixava, não gastava. Mas a hora que começou a ir pra escola, foi ficando um pouquinho mais apertado, né? Bom, tentamos a terceira vez, aí foi um aborto. Uma gestação anembrionada. Eu nunca vi um ultrassom tão alterado quanto esse que a gente viu, uma vesícula vitelínica que ocupava todo o espaço do saco gestacional. Nossa. E nós sabemos que essa gestação anembrionada, geralmente em 4 semanas resolve o problema. A Janaína estava com 37 anos, mas não, foram 18 semanas. Meu Deus! Chegou um dia em casa, ela falou, Anderson, eu cheguei no meu limite, não dá mais. Aí nós internamos, ela fez a MIL, a vacoaspiração, e aí resolveu o problema. Só que para ajudar, olha como é diferente o homem e a mulher. Quando nós fizemos o diagnóstico dessa gestação do aborto, 1 semana depois, a irmã dela, minha cunhada, também fez o diagnóstico da dela. Então foi aquela festa, vai nascer junto, do mesma idade, tudo nosso, foi na embrionada. Da minha cunhada foi para frente. Quando a gente estava indo visitar o meu sobrinho que tinha acabado de nascer, eu já tinha esquecido da nossa, tudo, né? Anderson, você já parou para pensar que era para ter um nenenzinho aí atrás? Nossa. Então você vê como a mulher marca, né? Eu sofri lá na época, mas ela sofreu emocionalmente e fisicamente, então teve essa diferença. Aí passou, com 37 anos, com 38, a minha sogra teve um diagnóstico de câncer. E aí a gente começou a rever alguns valores, porque enquanto você vê a pessoa distante falecendo, a pessoa com idade falecendo, é uma coisa. A hora que o sofrimento ele chega na sua tenda, na sua casa, aí isso te faz refletir sobre um monte de coisa e nós refletimos. A gente decidiu que queria mais um filho, só que ela já estava com 39 anos, ia fazer 39, né? E a gente deu um prazo até março para a gente, se ela engravidasse, a gente, ok, se depois de março não engravidasse, julho. Se até julho ela engravidasse, ok, se não engravidasse a gente ia encerrar, porque o caso da minha sogra era grave, ela faleceu em outubro, nós engravidamos em março. E aí veio a Manu, que hoje está com 5 anos. E aí nós não resolvemos mais tentar um menininho. 3 Mas ainda meninas. tem tempo, né? Ainda tem tempo. E aí a paternidade é uma rede de descoberta, é um aprendizado constante, né? E eu confesso para vocês que às vezes eu sofro e me culpo, porque eu não dedico tanto tempo quanto eu deveria. Isso. Então, o que eu tento fazer agora? Os mínimos momentos que eu posso ter, eu tento aproveitar enquanto esse tempo, né? E aí é uma faca de 2 gumes, porque você está ali trabalhando para deixar um legado, trabalhando para dar a melhor escola, trabalhando para deixar os melhores valores, mas tudo isso ocupa o seu tempo. Então, aí você tem que também se equilibrar para não começar a sofrer emocionalmente e isso te prejudicar de outras formas. Verdade. Tem uma frase que se aplica à mulher, principalmente, fala: quando nasce uma mãe, nasce um sentimento de A culpa. culpa é... Você se sente culpado por qualquer coisa, ou porque você tá mimando, ou porque você não tá dando atenção, ou porque você não tá cuidando, você está sempre se sentindo Culpa culpado. sempre vai ter. Mas pro homem também, a gente vira e mexe se sente culpado, é isso. Né? A minha história. Eu não pensava, quando adolescente, eu não pensava em nem casar e nem ter filhos. Minha ideia era trabalhar isolado do mundo, mas era mais revoltado. Mas a vida vai transformando a gente vai viver mudando. na floresta. Exatamente, era viver no meio do mato. Era essa a ideia. Eu vou trabalhar com reprodução humana, ajudando a botar pessoas no mundo. E o Caio veio quando eu tinha 28 anos. O Caio tá com 10 anos, é 2014. E foi meu primeiro impacto com a paternidade ali.
Foi a melhor coisa, né? Não tenho o que falar. Os meus 2 momentos mais felizes, assim, da minha vida foi o nascimento dos meus 2 filhos. E aí, do Caio pro Theo, uma diferença de 8 anos. O Theo demorou pra vir. A minha preocupação era de vir um japonesinho também. Mas aí veio o japonesinho, porque o Theo é japonesinho. Nesse caso, ainda bem que veio. A gente brinca, cara, que loucura, né? Mas a gente... É o fantasma do paciente, é bom de sofrer. É verdade. Não, a gente no lugar de paciente, eu tive uns 2 cistos no ovário, né? Hoje eu tenho um ovário só. E me colocando no lugar de paciente me transformou completamente. Porque eu lembro a primeira vez, quando me falaram do cisto, eu já estava quase terminando a residência. Eu sabia que era um cisto benigno, mas aquilo me deu um choque tão grande. Meu Deus, eu posso perder meu ovário. Eu não congelei óvulo, eu sabia que precisava, mas eu não congelei porque eu fiquei com medo. Então, assim, a gente entende o paciente, né? E hoje eu consigo me colocar mais no lugar por conta dessas situações. Imagino que para você seja bem parecido, né? E vocês têm algum exemplo, assim, alguma figura? O Marcelo estava citando, né, a questão do seu avô, né, que foi uma inspiração. Alguma figura paterna ou de algum homem que seja referência para vocês na criação dos filhos? Não? Eu tenho muita referência, assim, do meu avô, porque meu avô, na verdade, ele veio da Itália para cá. Então, você vê, ele teve, na época da guerra, foi prisioneiro. Então, você imagina, assim, a gente fala... A gente pensa tanto no legado, a gente está trabalhando tanto para deixar alguma coisa. Imagina você ter que pegar seus filhos, sair de um país que você não... Porque tá tudo arrasado, então eles tiveram que vir pro Brasil, né? Veio com a minha mãe só, e aí vieram de navio, 15, 20 dias, isso é uma terra que você não conhece, não sabe, não fala. Então isso para mim é uma coisa, eu falo, não sei se eu teria coragem hoje, se eu daria conta de fazer, mas é uma coisa assim, um legado assim, o jeito que criou meus tios, todo mundo, né? E vieram pra cá sem nada. Então, é difícil isso daí. Hoje em dia a gente não... A gente tá bem acomodado, a gente quer deixar tudo certinho pro filho. Você imagina a pessoa antigamente vive pra uma cidade que você não... Pra um país que você não conhece nada, né? E eu conheci meu avô, tive o prazer de conviver com ele. O avô materno, o avô paterno eu não tive. Morreu mais cedo, mas a figura que eu tenho mais de espelho é meu avô paterno. Depois dessa, veio pra cá sem nada, consigo construir com 3 filhos, meu tio engenheiro mecânico, engenheiro civil, minha mãe professora, minha tia pediatra, que foi que mais eu tive contato com a medicina. Então, assim, pessoas que eles não conseguiam nem saber escrever direito, nem falar. E construíram uma família e deram estudo pros 3, né? É o legado que a gente tanto fala, né? Eu posso considerar também, assim, os pais, considerando meus 2 avós e meu pai também. Meu pai e o pai dele, né, eles são nordestinos, então eles eram meio bravos, assim. Meu pai é um pouco bravo, né? Mas uma coisa interessante é que meu pai, ele criou a gente de uma forma sem preconceitos. Então, por exemplo, na minha família, a gente tinha várias religiões. Várias. Então, ele sempre ensinou a gente a respeitar. Em alguns momentos, por exemplo, a gente se reunia para falar das coisas espirituais, falar com Deus. Outros valores que ele mostrava muito para a gente, nós éramos adolescentes, então a gente olhava muito a carro bonito, a casa bonita. Eu me recordo uma vez eu morava em Ubatuba e a gente tem uns primos que eles tinham um poder aquisitivo muito alto. Então, na época, lançava os carros assim, eles apareciam com o carro, né? E quando lançaram o Cadete, aquele Cadete conversível, todo vinho, toda coisa mais linda, lançavam esses importados, ele vinha aí, meu pai comprava um apartamentozinho lá no pé do morro, tudo velho, a gente tinha que fazer faxina no apartamento. Eu falei, poxa, pai, o senhor tem esse dinheiro, fica comprando esses apartamentos, compra um carro bonito assim, ó. E aí ele falava, do jeito, eu brinco que ele é chucro, posso falar o que ele fala, do jeito bravo dele, ele falava, Anderson, guarda uma coisa, carro bate, carro quebra, carro amassa. Uma terra pode cair o céu, vai ser sempre sua. Então, ele foi mostrando esses valores no dia a dia. Eu me recordo que eu tenho um primo com esquizofrenia, que em momentos de crise ele tentava suicídio, e a única pessoa que podia ficar mais ou menos próximo dele era meu pai. Então, meu pai juntava a gente em família. Então, eu tenho mais 2 irmãs. Então, hoje, todos os momentos que eu tenho disponível de tempo, tá lá eu e minhas 2 irmãs em conjunto com meu pai e com a minha mãe. Então, eles conseguiram trazer a união dos filhos, né? Apesar de todo mundo ter casado, eles conseguiram trazer essa união dos filhos até nessa fase adulta. Eu tenho 47 anos,
minha irmã tem 46, a outra tem 40, então conseguiu unir a gente. Então esses são dos valores que eu tiro o chapéu, assim, de referência como pai. Eu não sei se eu vou conseguir, eu estou caminhando, né? Pegando o exemplo dele, mas porque eu vejo nessa fase as meninas brigam muito, né? E o meu outro avô também, mas o meu outro avô, por parte da minha mãe, ele era o oposto. Era aquela pessoa acolhedora, abraçava todo mundo, faz o que você quer, brinca do que você quer. Isso foi bom porque mostra uma humildade, mas ao mesmo tempo faltava um pouquinho de comando, né? E de uma certa forma ele acabou ensinando a gente dessa maneira também. Muito bom. Eu tenho várias referências, né? Eu falo muito. A palavra referência é a gente adotar a melhor prática, né? Em qualidade a gente usa muito isso. Eu acho que é um bom aprendizado. A gente sempre tem uma forma de enxergar as coisas. Você pode enxergar do lado negativo ou olhar o lado positivo. Então tem meus avós, tem os avós do Caio, os avós do Theo, tem os meus pais. Eu sou muito abençoado, é a forma como eu enxergo as coisas. Eu tenho várias boas referências em cada um. Né? Então eu falei do meu vô carecudo, que tinha aquela parte de acolhimento, do carinho, do beijo, do abraço. E no caso do meu avô, por parte de pai do meu pai, era a questão mais da retidão, da moral, né? Do que é correto. Então cada um tem a sua particularidade que a gente vai adotando e a gente vai aplicando isso na nossa vida, né? O que tem de bom. Que vem de cada um. E não tem manual para criar filho, né? Eu vejo a diferença dos dois. São crianças diferentes. Se dão muito bem, graças a Deus. Uma das preocupações minha com a diferença de idade deles era do Caio sentir o nascimento, né, do Theo, 8 anos depois, foi sozinho por 8 anos. Mas eles se dão muito bem, eles se alinham muito. Mas são crianças bem diferentes uma da outra, né? Cada um com a sua também individualidade, particularidade. Uma coisa que me ajudou muito na criação de ambos, e não só na criação, mas no relacionamento interpessoal, na parte profissional também, de relacionamento de casal, foi atrás de estudar um pouco mais do comportamento humano. É isso que ajuda a gente a entender um pouco mais e agir com menos feeling, menos sentimento, de uma forma um pouco mais racional. Então, lá atrás, quando o Caio nasceu, eu fui estudar muito sobre comunicação não violenta, né? Coisa que cada geração tem a sua característica de criação, mas foi algo que eu falei, questionar, né, o que é a nossa criação, do que a gente pode fazer de melhor, como dialogar com a criança, como tornar a criança mais consciente, entender o comportamento e tal. Isso tem ajudado muito. Graças a Deus, em alguns momentos eu consigo ver o comportamento do Caio, especialmente, que conversa, né, que consegue dialogar melhor, mas ele consegue se expressar, ele consegue colocar o sentimento dele, ele consegue fazer o próprio julgamento, ele me chama atenção muitas vezes, né, de algo que eu possa estar fazendo errado. Ele fala, pô, papai, mas você fala para não fazer assim, mas você está fazendo? Aí eu tenho que reconhecer, filho, desculpa, realmente você está certo, papai vai corrigir, não vou fazer mais assim, que bom que você falou. Então isso a gente vê que... Isso que o Marcelo falou legal, que fala que a gente volta, como você falando de paternidade, você vê, Marcelo está com quantos anos? Tenho 38. 38, você vê, ele teve o primeiro filho, ele foi estudar para ver, isso antigamente não é um legado que era muito difícil. Os pais eram, eu falo dos meus tios, tudo que eram 7, 8, o pai chegava, é daquele jeito com todos, e eu, não, Marcelo foi estudar. Cada um é diferente do outro. Eu acho que essa é a principal diferença do pessoal mais antigo e do pessoal da gente. Hoje a gente consegue enxergar cada um diferente do outro. Que nem, se o senhor tem 3 filhos, é completamente diferente uma da outra. E o pessoal antigamente às vezes não conseguia isso. Então isso às vezes tem uma criação um pouco... Hoje a gente consegue, o Marcelo foi estudar, você consegue... Pô, como que eu vou comunicar melhor com meu filho? Como que eu vou fazer isso? Hoje a gente tem muito mais também, né, condições de fazer isso, com a internet, com tudo, que antigamente. Né? Começa em casa e aí você pode aplicar em outras circunstâncias. Na clínica, a comunicação não violenta, assertiva, ajuda a gente a desenvolver as pessoas, a se comunicar com os nossos pares. O Dr. Anderson deu uma palestra há quase um mês de perfil comportamental, também foi atrás de estudar comportamento de pessoas, né, o DISC. Então isso ajuda a gente poder educar os nossos filhos. Com certeza. Bom, queria agradecer, a gente podia ficar aqui um tempão ainda conversando, né? Queria aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais a vocês e agradecer de vocês dividirem uma parte da paternidade, né? Um tempinho da paternidade para a gente poder aumentar outras famílias também, né? E queria deixar o espaço final aqui para vocês deixarem uma mensagem para os papais e futuros papais, então, que estão escutando a gente.
Não, acho que primeira vez, mais uma vez, agradecer. É muito gratificante, muito legal estar aqui com vocês. E falar pro pessoal que tem medo, que não tem que ter medo, porque foi o que o Marcelo falou, o dia mais feliz da vida dele. Eu, com certeza, o dia mais feliz da minha vida foi quando a Alice nasceu. Então, assim, é muito bom. Acho que é isso. E vai em busca. Tem dificuldade? Pô, a gente tá aqui, tem várias clínicas. Hoje, graças a Deus, a gente, diferente de anos atrás, hoje a gente evoluiu muito mais a parte científica. Então, a gente tem mais. Né? Antigamente, quem não conseguia, hoje a gente tem o poder de fazer isso daí. Então, assim, não desanimem, tente, que é a melhor coisa do mundo, a paternidade. E não é só na hora de nascer, a paternidade começa quando nasce. Antes é mais fácil, você acha que é mais difícil? Não. Depois que o negócio começa a complicar. Bom, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para vocês e para você que ainda não é papai, o futuro papai, também um feliz Dia dos Pais. Eu estou profetizando aqui e deixando para você um pedido. Até fugiu a palavra. Encarecidamente, era essa palavra que eu queria lembrar. Tenha muita, muita paciência e muita resiliência. A questão da paternidade é questão de tempo. Vai chegar o seu momento, vai chegar o seu dia. O importante é você buscar informação, buscar apoio na jornada, porque o que está te distanciando do título de pai é apenas o tempo. Muito bom. Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessas histórias, conhecendo um pouco mais. Desejar a todos um feliz Dia dos Pais e podem ter coragem, que vale a pena. Não precisa ter medo, se joguem. É uma jornada maravilhosa e dá ainda mais significado à vida. Maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!